A garçonete derrubou a sua carteira e o milionário ficou paralisado ao ver a foto que estava dentro. Era a mesma foto da sua amada que desapareceu há 23 anos. O sol mal havia nascido quando Bianca já estava de pé. Seus passos silenciosos pela pequena casa nos arredores de São Paulo tentavam não acordar Dona Cida, que finalmente conseguira adormecer, depois de uma noite difícil com dores nas articulações. Aos 25 anos, Bianca carregava nos ombros o peso de ser o único sustento daquela casa. Mas jamais reclamava. Dona Cida era tudo o que tinha nesse mundo. O espelho do pequeno banheiro revelava olheiras teimosas que nem a maquiagem barata conseguia esconder por completo. Nada que um sorriso não disfarce, pensou, ensaiando o mesmo sorriso que usaria pelas próximas 12 horas servindo cafés e ouvindo as conversas entediantes de empresários no luxuoso Hotel Estrela Paulista. Antes de sair, Bianca abriu a gaveta da cômoda e retirou uma pequena fotografia desbotada. Uma mulher jovem, de sorriso luminoso, segurava um bebê recém-nascido. Não havia nomes, datas ou qualquer outra informação. Apenas aquela imagem e a sensação estranha de que ali estava alguém importante. Alguém que talvez um dia Bianca pudesse encontrar. Já está saindo, minha filha. A voz rouca de Dona Cida veio da cama. Desculpa ter acordado a senhora. Volta a dormir. Deixei o café pronto e o remédio separado. Cida olhou para a neta postiça com olhos marejados. Às vezes, a culpa por esconder a verdade era quase insuportável. Mas havia promessas feitas, ameaças recebidas e, principalmente, medo. Medo de perder a única pessoa que dava sentido aos seus dias. Vai com Deus. E cuidado com esses granfinos, viu? Eles acham que dinheiro compra tudo. Bianca riu, guardando a foto no bolso do uniforme como sempre fazia. Era seu amuleto de sorte. Sua única conexão com um passado desconhecido. O trajeto até o hotel levava quase 2 horas, entre ônibus e metrô lotados. Mas Bianca usava esse tempo para estudar, fazia faculdade de administração à noite, em uma universidade particular que consumia boa parte de seu salário, sonhava um dia gerenciar seu próprio negócio, sair da periferia, dar a Dona Cida uma vida mais confortável, sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Ao chegar no imponente lobby do Hotel Estrela Paulista, Bianca rapidamente se transformava. Seu corpo cansado ganhava postura. Seu sorriso se abria em uma expressão de eficiência e cordialidade. Ninguém imaginaria que ela havia acordado às 4 da manhã ou que carregava preocupações sobre contas atrasadas. Bom dia, Márcia, cumprimentou a recepcionista enquanto guardava sua bolsa no armário do vestiário. Bianca, corre. O Silveira está um pé de guerra hoje. Parece que temos hóspedes importantes chegando. O salão do café da manhã era o ponto mais exclusivo do hotel. Decorado com muito mármore, espelhos e lustres de cristal, era frequentado pela elite empresarial de São Paulo e hóspedes internacionais. Ali, Bianca servia personalidades que apenas conhecia dos jornais. Cadê o café que pedia há 15 minutos? Um homem de terno impecável reclamava, mal erguendo os olhos do celular. Desculpe, senhor, estamos com um movimento maior que o normal hoje. Bianca respondeu com um sorriso ensaiado. Se não consegue fazer seu trabalho direito, talvez deva procurar outro emprego. O homem finalmente a encarou, com desdém. Bianca engoliu em seco. Era o tipo de humilhação que vinha com o trabalho. Respirou fundo e continuou sua jornada entre mesas, bandejas e pedidos. Sua mente, como defesa, frequentemente vagava para longe dali. Imaginava como teria sido sua vida se tivesse conhecido seus pais biológicos. Se tivesse nascido em uma família com recursos. Seria ela uma daquelas mulheres tomando mimosas importados e discutindo suas viagens à Europa, quase ao final do horário de café. Uma movimentação incomum tomou conta do salão. Seguranças e funcionários mais graduados assumiram posturas rígidas, e até mesmo o gerente Silveira, normalmente escondido em sua sala, estava presente, ajeitando nervosamente a gravata. É ele, sussurrou Márcia, que ocasionalmente ajudava no serviço do café. Eduardo Fonseca. O nome era familiar para Bianca, embora ela nunca tivesse visto o homem pessoalmente. Eduardo Fonseca, dono de um império de investimentos, frequentemente estampava revistas de negócios
e era considerado um dos homens mais poderosos e reservados do país. Quando Eduardo entrou no salão, Bianca notou que ele não correspondia à imagem que tinha formado. Embora seu terno obviamente custasse mais que 6 meses de seu salário, havia nele uma aura de melancolia, visível nos olhos escuros e na maneira contida como cumprimentava os funcionários, para alguém bilionário. Ele parecia estranhamente triste. Silveira designou-o à melhor mesa, com vista para os jardins do hotel, e por alguma razão apontou para que Bianca o atendesse. "Bom dia, Sr. Fonseca. Bem-vindo ao Estrela Paulista", Bianca disse, tentando não demonstrar nervosismo. Eduardo ergueu os olhos, e algo estranho aconteceu. Por um momento, ele pareceu congelar, olhando para Bianca como se visse um fantasma. Recuperando-se rapidamente, pediu apenas um café preto. A manhã avançava e o salão começava a esvaziar. Eduardo permanecia em sua mesa, aparentemente absorto em alguns documentos, mas Bianca notou que ele a observava discretamente. Sentiu-se desconfortável, imaginando se havia cometido algum erro no atendimento. Quando foi recolher a xícara, tropeçou levemente no tapete. Não chegou a cair, mas a carteira que carregava no bolso do uniforme escorregou, espalhando seu conteúdo no chão. Mortificada, Bianca se abaixou rapidamente para recolher seus pertences. Eduardo, educadamente, fez o mesmo. Foi quando a pequena fotografia desbotada escorregou para seus pés, ao pegar a imagem. O mundo pareceu parar. Eduardo Fonseca empalideceu. Seus dedos tremeram e sua respiração ficou visivelmente alterada. "Esta foto", ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. "É minha, senhor", Bianca explicou, estendendo a mão para recuperá-la. "A única lembrança que tenho da minha mãe biológica." Eduardo devolveu a foto com evidente relutância. Seus olhos, antes melancólicos, agora mostravam uma emoção intensa que Bianca não conseguia decifrar. "Desculpe a indiscrição, mas você foi adotada?" A pergunta soou estranha vinda de um estranho, ainda mais alguém de seu status. Mas havia algo na voz dele, um tremor de ansiedade, que fez Bianca responder. "Sim, fui criada por minha avó desde bebê. Minha mãe. Bem, não sei muito sobre ela." Eduardo pareceu absorver cada palavra como se fosse vital. Levantou-se abruptamente, deixando uma gorjeta exorbitante. "Qual é o seu nome completo?" "Bianca Oliveira, senhor", respondeu confusa. "Bianca", ele repetiu como se saboreasse cada sílaba. "Obrigado pelo atendimento." Eduardo saiu do salão a passos rápidos. Já ao telefone, Bianca ficou parada, com uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Por que aquele homem poderoso tinha reagido tão intensamente à sua foto? O que havia naquela imagem desbotada que pudesse abalar alguém como Eduardo Fonseca? Naquela noite, quando finalmente chegou em casa após a aula, Bianca encontrou Dona Cida rezando diante de um pequeno altar. "Está tudo bem, vó?" A senhora enxugou rapidamente uma lágrima. "Só uma sensação estranha, minha filha. Como se algo grande estivesse para acontecer." O que Bianca não sabia era que, naquele exato momento, em uma mansão luxuosa nos jardins, Eduardo Fonseca olhava fixamente para uma foto idêntica à sua, guardada por 23 anos em uma gaveta trancada. A mesma mulher, o mesmo bebê, e no verso, um nome escrito à mão: "Elisa e nossa filha, meu amor eterno." Os fantasmas do passado começavam a despertar, e ninguém estava preparado para as verdades que viriam à tona. A mansão dos Fonseca nos jardins era o retrato perfeito do poder. Construída em estilo neoclássico, com jardins projetados por paisagistas europeus, a propriedade ocupava quase um quarteirão inteiro. Contudo, para Eduardo, aquele espaço imenso apenas amplificava sua solidão. Sentado em seu escritório, ele não conseguia tirar os olhos da fotografia que segurava, ao lado. A cópia praticamente idêntica que guardara por anos, não havia dúvidas. A garçonete do hotel carregava a mesma foto que ele, a mesma imagem de Elisa segurando um bebê. Um bebê que, ele agora suspeitava, era sua filha. O senhor chamou. A voz do mordomo interrompeu seus pensamentos. "Sim, Renato. Preciso que entre em contato com o Carvalho. Assunto confidencial. Quero ele aqui em 1 hora." Assim que o mordomo saiu, Eduardo abriu a gaveta inferior da escrivaninha, remexendo entre pastas e documentos antigos.
encontrou um pequeno álbum de couro. Cada página continha fragmentos de um passado que ele tentara. Sem sucesso, esquecer, lá estava Elisa, com seu sorriso luminoso, Elisa na praia, Elisa lendo sob uma árvore, Elisa grávida, com o vestido esvoaçante e as mãos delicadamente pousadas sobre a barriga, aquela gestação que começara como um segredo doce entre os dois e terminara em uma tragédia que marcou sua vida para sempre. Sua mente viajou 23 anos no tempo. Ele tinha 27 anos, recém-formado e trabalhando na empresa da família. Quando conheceu Elisa numa livraria, ela era estudante de literatura, filha de uma família simples, e entre eles surgiu uma paixão instantânea que desafiava as diferenças sociais quando ela engravidou. Decidiram manter segredo por alguns meses, até Eduardo conseguir convencer sua família a aceitar o relacionamento. O plano era simples. Após apresentar formalmente Elisa à família, anunciariam o noivado e a gravidez. Mas o destino tinha outros planos. Em uma manhã chuvosa, Eduardo recebeu a notícia que mudaria sua vida. Elisa havia sofrido um acidente de carro. Os médicos tentaram salvar a bebê prematura, mas informaram que tanto mãe quanto filha não tinham sobrevivido. Devastado, Eduardo sequer conseguiu ver os corpos. A família de Elisa, estranhamente, assumiu todos os procedimentos do funeral e rejeitou qualquer contato posterior. Apenas tempos depois, Eduardo descobriu que não houve corpo para enterrar. Supostamente, Elisa havia sido cremada por escolha de familiares. Todas essas irregularidades o atormentaram por anos, mas seu luto era tão profundo que ele não conseguiu forças para investigar. Até agora, até ver aquela foto. O interfone tocou, anunciando a chegada de Carvalho, um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular para clientes exclusivos. Deve ser um caso importante para me chamar com essa urgência, comentou Carvalho, entrando no escritório. Eduardo lhe entregou um envelope com as 2 fotos. Quero tudo sobre essa garota. E quando digo tudo, não estou economizando recursos. No outro lado da cidade, Bianca chegava em casa após um dia exaustivo. Encontrou Dona Cida encolhida no sofá, visivelmente abatida. Que foi, vó? Tá sentindo alguma coisa? A senhora tentou sorrir, mas a palidez de seu rosto denunciava seu mal-estar. Só um cansaço, minha filha. E essa dorzinha chata no peito que vai e volta. Bianca largou a bolsa e correu para verificar a pressão da avó. O resultado não era bom. Vamos pro hospital agora. Que nada. Isso passa. Não temos dinheiro para ficar gastando com essas coisas. A senhora não é essas coisas. E eu tenho um dinheirinho guardado. O que Bianca não disse foi que esse dinheirinho era sua reserva para a matrícula do próximo semestre. Mas entre a faculdade e a saúde de Dona Cida, não havia escolha a fazer. Enquanto isso, na sala de reuniões principal da Mansão Fonseca, outro drama se desenrolava. Beatriz, irmã mais nova de Eduardo, discutia com o conselho administrativo da empresa sobre novos investimentos. Aos 48 anos, Beatriz mantinha a elegância aristocrática e a dureza nos negócios que a tornaram respeitada e temida no mundo corporativo. Os números não mentem, senhores, ela afirmou, apontando para gráficos projetados na parede. Nossa participação no setor hoteleiro precisa ser ampliada. A reunião foi interrompida quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua assistente. Urgente. Seu irmão contratou Carvalho novamente. Investigação pessoal. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Desculpou-se e saiu da sala rapidamente no corredor. Discou um número que raramente usava. Precisamos conversar, disse, sem identificar-se. Ele está investigando de novo no outro lado da linha. Uma voz feminina respondeu. Achei que esse assunto estivesse enterrado há 23 anos. Também achei. Mas você sabe como ele é. Nunca superou completamente. Um silêncio tenso seguiu-se. Finalmente, a voz perguntou. Você acha que ele descobriu sobre a garota? Beatriz respirou fundo antes de responder. Não sei, mas não podemos arriscar. Não depois de tudo que fizemos no hospital. Bianca aguardava ansiosamente por notícias. Os exames preliminares indicavam que Dona Cida precisava de um cateterismo com urgência, procedimento caro que o SUS realizaria, mas com uma fila de espera. Quanto tempo ela pode esperar? Bianca perguntou ao médico. Na condição dela, não muito. Seria ideal fazer o procedimento nos próximos dias.
Bianca sentiu o mundo desabar. Não tinha como pagar um procedimento daqueles em hospital particular. Mesmo vendendo tudo o que possuía, não chegaria nem perto do valor necessário. Enquanto isso, Carvalho já havia iniciado sua investigação, obtendo com uma incrível rapidez os primeiros dados sobre Bianca. Ao entardecer, retornou à mansão Fonseca. Bianca Oliveira, 25 anos, trabalha no Hotel Estrela Paulista há 3 anos, mora com a avó, Aparecida Oliveira, 70 anos, nos arredores da Zona Leste. Cursa administração no período noturno. Sem registros criminais, sem dívidas significativas. Garota exemplar pelo que pude apurar. E sobre seu nascimento? Eduardo perguntou ansioso. É onde as coisas ficam interessantes. Não há registro de parto. A certidão de nascimento foi emitida quando ela tinha aproximadamente 6 meses, com base em uma declaração de testemunhas. Não há nome do pai. A mãe consta como desconhecida. Dona Aparecida declarou tê-la encontrado abandonada. Eduardo sentiu o coração acelerar. Consegue descobrir onde essa Aparecida trabalhava há 23 anos. Carvalho consultou suas anotações. Já descobri. E isso vai te interessar. Ela trabalhou aqui, nesta casa, como empregada doméstica por 15 anos. Saiu exatamente há 23 anos, alegando precisar cuidar de uma parente doente no interior. A informação atingiu Eduardo como um soco. Sua própria ex-empregada. Todas as peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça aterrorizante. Tem mais uma coisa, acrescentou Carvalho. A senhora Aparecida deu entrada hoje no Hospital Municipal da Zona Leste. Problemas cardíacos. Na penumbra de seu quarto de hospital, Dona Cida fitava o teto, atormentada não apenas pelas dores físicas, mas pelas dores da consciência. Sabia que mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E agora, com a doença avançando, temia partir deste mundo carregando aquele segredo. Vó, trouxe um chá para a senhora. Bianca entrou no quarto, tentando esconder a preocupação, olhando para aquela jovem que criara como neta. Dona Cida sentiu os olhos encherem de lágrimas. Se ao menos pudesse contar tudo. Se ao menos não tivesse tanto medo das consequências. Sabe, minha filha, às vezes a gente guarda segredos achando que está protegendo quem a gente ama. Mas tem hora que o silêncio dói mais que a verdade. Bianca sentou-se na beirada da cama, intrigada com aquela declaração repentina. A senhora está me assustando. Que segredos? Antes que Dona Cida pudesse responder, uma enfermeira entrou no quarto, interrompendo a conversa. Senhorita Oliveira, tem uma ligação para você no balcão da enfermaria? Do seu trabalho. Relutante, Bianca saiu para atender. Quando voltou, encontrou a avó dormindo, ou fingindo dormir. Sua chance de conhecer a verdade teria que esperar mais um pouco. O que ela não sabia era que, naquela mesma noite, Eduardo Fonseca já havia dado ordens para que sua equipe médica particular assumisse o caso de Dona Cida discretamente, cobrindo todas as despesas, e que, dentro de poucas horas, o primeiro encontro entre ele e a mulher que potencialmente sabia toda a verdade sobre o desaparecimento de sua filha aconteceria. A corrida contra o tempo havia começado, e Beatriz Fonseca, sentindo o perigo se aproximar, já preparava sua defesa para proteger um segredo guardado por mais de 2 décadas. O céu de São Paulo amanhecia cinzento, quando Bianca despertou na cadeira desconfortável do hospital. Havia passado a noite ao lado de Dona Cida, que agora dormia com o auxílio de sedativos leves. A exaustão e a preocupação pesavam em seus ombros. Mas algo ainda mais inquietante martelava em sua mente. A conversa interrompida sobre segredos, esfregando os olhos cansados. Bianca quase não acreditou quando a enfermeira-chefe lhe deu a notícia. A sua avó será transferida hoje para o Hospital São Lucas. Um benfeitor anônimo arcará com todos os custos do tratamento. Como assim? Isso não é possível. Quem faria isso por nós? A enfermeira deu de ombros. Os ricos têm dessas coisas. Às vezes doam para causas aleatórias. Diminui o imposto de renda. O importante é que sua avó terá o melhor tratamento da cidade. Bianca sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Benfeitores anônimos não caíam do céu. Especialmente para pessoas como ela, sem conexões ou importância social. Algo não batia nessa história. Enquanto isso, no andar executivo do Hotel Estrela Paulista, Eduardo Fonseca,
Acertava os últimos detalhes com a gerência. Quero que mantenham seu emprego e salário integralmente durante sua ausência. Instruiu, em tom que não admitia contestação. E nenhuma palavra sobre meu envolvimento, Silveira. O gerente concordou prontamente. Era um pedido incomum. Mas vindo de um dos maiores investidores do grupo hoteleiro, não haveria discussão. Posso perguntar qual seu interesse na funcionária, Sr. Fonseca? Eduardo endureceu o olhar. Não, não pode. Naquele mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Beatriz Fonseca entrava no luxuoso escritório de advocacia Mendes em Associados. Sem esperar pela secretária, caminhou diretamente para a sala de Otávio Mendes, seu advogado pessoal há mais de 2 décadas. Precisamos revisar alguns documentos, anunciou sem cumprimentos. Otávio, um homem de 60 anos e expressão impassível, aguardou que ela fechasse a porta para falar. Algo me diz que estamos falando dos documentos de 23 anos atrás. Beatriz assentiu, tensa. Eduardo contratou o Carvalho. Está investigando uma garçonete que aparentemente tem uma foto de Elisa. O advogado removeu os óculos, massageando o espaço entre as sobrancelhas. Achei que tínhamos sido minuciosos. E fomos. Mas você conhece meu irmão. Nunca aceitou completamente a versão oficial. Otávio abriu seu cofre-forte particular, removendo uma pasta com documentos amarelados. Aqui estão: certidão de óbito de Elisa Martins, atestado de natimorto da criança, documentos da cremação, tudo legal, com assinaturas e carimbos oficiais. Beatriz examinou os papéis, recordando-se do trabalho meticuloso que tiveram para forjar aquelas provas. Não deveria ter concordado com aquela história absurda de entregar o bebê para a empregada criar, murmurou. Foi seu plano B, se me lembro bem. Otávio comentou sem emoção. Melhor que a alternativa. De volta ao hospital, Bianca observava os paramédicos prepararem Dona Cida para a transferência. A idosa parecia mais frágil que nunca, mas havia algo diferente em seu semblante. Uma determinação nova, como se tivesse tomado uma decisão importante durante a noite. Bianca, minha filha, senta aqui um pouquinho, pediu com voz fraca. Bianca aproximou-se, segurando a mão enrugada da avó. Quando chegarmos no outro hospital, tem umas coisas que preciso te contar. Sobre sua mãe, sobre você. O coração de Bianca acelerou, depois de anos de perguntas sem respostas. Seria possível que finalmente conheceria a verdade. Vó, a senhora sempre disse que me encontrou. Não aqui, Dona Cida interrompeu, lançando um olhar nervoso para os paramédicos. Lá, quando estivermos sozinhas. A transferência para o Hospital São Lucas foi surpreendentemente rápida e confortável. Uma ambulância particular, equipamentos de ponta, médicos atenciosos, tudo parecia saído de um sonho, ou de um pesadelo, considerando o quão suspeito era aquele tratamento VIP repentino. Na recepção do novo hospital, Bianca recebeu mais uma surpresa. Um quarto particular, os melhores especialistas, e a garantia de que não precisaria se preocupar com absolutamente nada. Mas quem está pagando por tudo isso? Insistiu pela 10ª vez. Sinto muito, senhorita Oliveira, mas o benfeitor pediu sigilo absoluto, respondeu a assistente social. Com um sorriso ensaiado, aquela noite, Bianca teria um sonho inquietante. Estava num jardim desconhecido e uma mulher cantava uma canção de ninar, suave e melancólica. Não conseguia ver seu rosto. Apenas ouvia sua voz. Tentava se aproximar, mas quanto mais andava, mais distante a mulher parecia. Acordou sobressaltada, no sofá-cama do quarto de hospital. Dona Cida a observava. Desperta. Você estava murmurando no sonho, disse a idosa. Era a mesma canção que ela cantava para você. Bianca sentou-se confusa. Quem, vó? Dona Cida respirou fundo como quem reúne coragem. Sua mãe, Elisa. Ela sempre cantava isso quando você estava na barriga dela. E depois, nas primeiras semanas, antes de... Sua voz falhou. Antes de me abandonar, Bianca completou. Um nó na garganta. Dona Cida balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Ela nunca te abandonou, minha filha. Ela... A porta do quarto se abriu de repente, interrompendo a confissão. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais da paciente. Horário do remédio. Dona Aparecida.
E a senhorita deveria descansar melhor. Este sofá não é adequado. Quando a enfermeira saiu, o momento havia passado. Dona Cida, visivelmente cansada após a dose de medicação, já fechava os olhos. Vó, Bianca tentou, mas não houve resposta. O sono induzido pelos remédios levara a idosa para longe. Frustrada, Bianca levantou-se para esticar as pernas. No corredor, notou movimentação incomum para aquela hora da noite. Seguranças discretos posicionavam-se estrategicamente e funcionários pareciam subitamente alertas. O que está acontecendo? Perguntou a uma enfermeira que passava. O DR, Felipe acabou de chegar. É o cardiologista da sua avó, vem diretamente de um congresso internacional. Bianca franziu o senho. Um especialista renomado, chegando de madrugada para atender sua avó, o mistério do benfeitor anônimo só aumentava. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café na lanchonete do hospital, Bianca foi abordada por um homem de meia idade, trajes impecáveis e expressão neutra. Senhorita Oliveira, sou Roberto Carvalho. Nos conhecemos? O homem sorriu levemente, estendendo um cartão. Sou investigador particular. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua história familiar. Bianca olhou para o cartão, desconfiada. Está investigando o quê, exatamente? Uma antiga história de família. Acredito que possa ser relevante para você também. Antes que pudesse responder, Bianca viu, pelo canto do olho, uma figura familiar cruzando o saguão do hospital. Era o empresário do hotel, Eduardo Fonseca. O que ele estaria fazendo ali? Carvalho percebeu sua distração e seguiu seu olhar. Conhece o Sr. Fonseca? Só de vista. Ele frequenta o hotel onde trabalho. O investigador assentiu, como se confirmasse algo para si mesmo. Interessante. Muito interessante. Nesse momento, o celular de Bianca tocou. Era Márcia, sua colega do hotel. Bianca, você não vai acreditar. O Silveira me pediu para te avisar que seu emprego está garantido, com salário integral. Pelo tempo que precisar ficar fora cuidando da sua avó, ordem dos superiores. A cabeça de Bianca girava. O hospital luxuoso, o tratamento VIP, o emprego garantido, Eduardo Fonseca no hospital, e agora, um investigador particular querendo saber sobre sua história familiar? Todas as peças apontavam para uma conclusão que ela não ousava formular completamente. Seu passado desconhecido de alguma forma estava ligado ao poderoso empresário. Mas como? E por quê? Enquanto isso, no andar de cima, Eduardo Fonseca preparava-se para o encontro com Dona Cida. Depois de 23 anos, finalmente confrontaria a mulher que poderia esclarecer o maior mistério de sua vida. Com um nó na garganta e o coração acelerado, bateu levemente na porta do quarto. Senhora Aparecida, podemos conversar? A idosa, que fitava a janela, virou-se lentamente. Seus olhos cansados se arregalaram em reconhecimento. Eu sabia que um dia você viria, disse com voz trêmula. Demorou mais do que eu imaginava. Onde está minha filha, Aparecida? Eduardo perguntou, direto, a emoção mal contida em sua voz. E o que aconteceu com Elisa? O silêncio no quarto do hospital era tão denso que parecia ter substância própria. Dona Cida fitava Eduardo com um misto de medo e resignação, como quem finalmente enfrenta um destino há muito tempo adiado. Não é tão simples assim. Ela finalmente respondeu. Tem muita coisa que o senhor não sabe. Eduardo puxou uma cadeira, sentando-se ao lado do leito. Suas mãos tremiam levemente. Tenho todo o tempo do mundo para ouvir. E acredite, depois de 23 anos esperando respostas, minha paciência é infinita. Dona Cida desviou o olhar para a janela, onde a cidade de São Paulo se estendia em um labirinto de concreto e vidro. Foi a sua irmã, Dona Beatriz. Ela me entregou a criança com 2 dias de vida. Eduardo sentiu o sangue gelar. Apesar de suas suspeitas, ouvir a confirmação era devastador. Beatriz. Minha própria irmã. Ela disse que a mãe da menina havia morrido no parto, que o senhor estava em choque e que seria melhor para todos se a criança crescesse longe das complicações da família Fonseca. Dona Cida continuou, cada palavra pesada de culpa. Eu tinha acabado de perder minha filha e meu neto num acidente. Estava destruída, a oferta dela pareceu uma segunda chance. Elisa não morreu no parto. Eduardo protestou, a voz embargada. Me disseram que ambas morreram em um acidente de carro.
Não sei sobre acidente nenhum, seu Eduardo. Só sei o que sua irmã me contou, antes que pudessem continuar. Batidas na porta interromperam a conversa. Bianca entrou, congelando ao ver Eduardo sentado ao lado da avó. "O que está acontecendo aqui?" perguntou desconfiada. Eduardo levantou-se, incapaz de esconder sua emoção ao fitá-la. Estava diante de sua filha que pensou estar morta por 23 anos. "Eu vim verificar como está a senhora Aparecida. Sou responsável por sua transferência para cá." Bianca estreitou os olhos, todas as peças finalmente se encaixando. "Foi você, o benfeitor anônimo. Por quê? O que quer de nós?" Dona Cida interveio, a voz fraca. "Bianca, por favor, nos deixe conversar mais um pouco." Não antes de entender o que está acontecendo." Bianca insistiu. "Primeiro um investigador particular me aborda. Depois descubro que meu emprego está garantido por ordens superiores. E agora o poderoso Eduardo Fonseca aparece no quarto da minha avó, e isso não são coincidências." O empresário a encarou, admirando a determinação que via em seus olhos. Os mesmos olhos de Elisa. "Você está certa. Não são coincidências. Mas há uma história longa e complicada aqui, que nem eu mesmo entendo completamente ainda." Nesse momento, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Carvalho. "Urgente. Encontrei Tiago Silva, ex-jardineiro da mansão. Ele tem algo que você precisa ver. Estamos a caminho do hospital." Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Beatriz Fonseca, ela despachava seu motorista após uma ligação perturbadora. "Cancele meus compromissos, todos eles, assim que ficou sozinha." Caminhou até um cofre escondido atrás de um quadro na biblioteca, digitando a combinação, retirou uma caixa antiga de madeira. Dentro, entre outros itens, havia um pendrive. Conectou-o ao computador, abrindo arquivos de 2 décadas atrás. Ali estavam todos os documentos que haviam construído a mentira. Os falsos relatórios médicos, as certidões forjadas, os registros manipulados e até mesmo o contrato com a enfermeira que havia ajudado no parto secreto de Elisa. Um a um, Beatriz começou a deletar os arquivos. Se Eduardo estava investigando novamente, não poderia deixar rastros digitais, de volta ao hospital. Bianca tinha saído do quarto para dar aos dois alguma privacidade, mas sua mente fervilhava, recostada num banco do jardim interno. Tentava processar tudo o que estava acontecendo. Foi quando notou um homem idoso, de aparência simples, caminhando hesitante pelo saguão, acompanhado do mesmo investigador que a havia abordado mais cedo. O homem carregava uma caixa de sapatos velha e parecia nervoso, movida pela curiosidade. Bianca o seguiu discretamente até o elevador, quando as portas se abriram no andar onde estava sua avó. Ela teve certeza. Eles também iam encontrar Eduardo Fonseca. No quarto, Dona Cida havia acabado de revelar mais detalhes a Eduardo. "Ela me deu dinheiro para ir embora da cidade, começar uma vida nova, e fez ameaças, seu Eduardo. Disse que se eu algum dia contasse para alguém sobre a criança, coisas ruins aconteceriam. Eu tinha medo, tanto medo." Eduardo tentava absorver tudo. Sua própria irmã havia orquestrado o desaparecimento de sua filha. E, possivelmente de Elisa também. A traição era quase inconcebível. A porta se abriu e Carvalho entrou, seguido pelo homem idoso que Bianca havia observado. "Senhor Fonseca, este é Tiago Silva. Ele trabalhou na sua mansão por 15 anos como jardineiro." O homem retirou o chapéu desgastado, visivelmente nervoso. "Seu Eduardo, faz muito tempo." Eduardo levantou-se intrigado. "O que você tem para mim, Tiago?" O ex-jardineiro olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. "Guardei isto por todos esses anos. Não era certo o que Dona Beatriz fez. Nunca foi. Mas tinha medo. Minha família." Com mãos trêmulas, Tiago abriu a caixa de sapatos. De dentro, retirou um pequeno livro encadernado em couro verde, bastante desgastado, e uma delicada corrente prateada com um pingente em forma de meia-lua, o diário da Dona Elisa e o colar que ela sempre usava. Era para ser um presente para a filha quando ela crescesse. Meio para a mãe, meio para a filha, Eduardo pegou o diário com reverência, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. A capa tinha as iniciais, I.M., bordadas, Elisa Martins, e o colar,
Ele se lembrava perfeitamente daquele colar. Havia sido seu primeiro presente para Elisa. Como você conseguiu isso? Tiago respirou fundo antes de responder. Eu estava cuidando do jardim dos fundos naquela noite, quando ouvi gritos. Dona Elisa estava discutindo com Dona Beatriz. Depois vi Dona Elisa correndo pela estrada que leva à rodovia, com uma mala pequena. Ela deixou cair essas coisas. Iam ser pisoteadas na lama. Eu guardei, pensando em devolver. Mas então veio a notícia do acidente. E... a voz do velho jardineiro falhou. Eduardo, em choque, abriu o diário. As primeiras páginas eram anotações cotidianas, sonhos de uma jovem apaixonada, mas nas últimas, encontrou o que procurava. 20 de março, Beatriz me confrontou hoje. Disse coisas horríveis, que eu era apenas uma caçadora de fortunas, que estava arruinando o futuro de Eduardo. Ameaçou a mim e ao meu bebê. Tenho medo. Preciso falar com Eduardo amanhã sem falta. 21 de março, Eduardo está viajando. Tentei encontrá-lo no aeroporto, mas cheguei tarde. Beatriz apareceu em meu apartamento hoje. Havia um homem com ela. Acho que estão me seguindo. Decidi sair da cidade até Eduardo voltar. Deixei uma carta para ele com Sofia. 22 de março. Estou com contrações. O bebê vai nascer antes do previsto. Estou sozinha num hotel de beira de estrada. Liguei para Sofia. Ela vai tentar contatar Eduardo. Era a última entrada. Eduardo fechou o diário. Devastado. Tiago continuou. Tem mais uma coisa, seu Eduardo. Eu nunca acreditei na história do acidente. Tinha algo errado. Então, anos depois, encontrei um motorista de ambulância que trabalhou naquela noite. Ele me contou que não havia nenhuma Elisa Martins entre as vítimas da colisão que supostamente a matou. Nesse momento, Bianca, que escutava através da porta entreaberta, entrou de vez no quarto. Seus olhos fixaram-se no colar na mão de Eduardo. Eu tenho a outra metade, disse, quase num sussurro, puxando uma corrente idêntica de dentro da blusa. No final, um pingente de meia-lua que se encaixaria perfeitamente com o outro. E sempre esteve comigo. Dona Cida disse que estava no meu pescoço quando ela me recebeu. Eduardo sentiu o mundo girar. Ali estava a prova final. Sua filha, viva, diante dele. E Elisa? O que realmente havia acontecido com ela? Tiago tirou um papel dobrado do bolso. Este é o telefone do tal motorista de ambulância. Ele me contou algo sobre uma mulher sem identificação que foi levada daquele acidente para um convento nos arredores de Aparecida do Norte. Uma mulher que sobreviveu, mas perdeu a memória. Uma esperança louca acendeu-se no peito de Eduardo. Seria possível que, após todos esses anos, não apenas sua filha, mas também seu grande amor pudesse estar viva. Precisamos encontrá-la, disse, a voz embargada pela emoção. Precisamos encontrar Elisa, nesse exato momento. Dona Cida soltou um gemido de dor. O monitor cardíaco ao lado de sua cama começou a emitir um alerta. O encontro com o passado parecia ter sido demais para seu coração fragilizado. Enquanto a equipe médica corria para atendê-la, Bianca se viu dividida entre a preocupação com a avó e as revelações bombásticas que acabara de ouvir. Sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras e segredos. E agora, diante dela, estava o homem que afirmava ser seu pai biológico. A verdade finalmente começava a emergir. Mas a que custo? Os médicos conseguiram estabilizar Dona Cida após alguns minutos de tensão. O Dr. Felipe, cardiologista renomado que Eduardo havia contratado pessoalmente, garantiu que a situação estava sob controle, mas recomendou repouso absoluto e nada de emoções fortes. Precisamos adiantar o cateterismo, explicou ele. O coração dela está mais comprometido do que inicialmente pensávamos. No corredor, Bianca encarava Eduardo com uma mistura de confusão e desconfiança. As revelações dos últimos minutos haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Mas sua prioridade continuava sendo a saúde de Dona Cida. Se o que estão dizendo é verdade... E eu ainda não sei se acredito nisso tudo. Por que está se importando agora? Questionou. Foram 25 anos. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, o cansaço evidente em seu rosto. Porque eu pensei que você estava morta, Bianca. Pensei que você e sua mãe haviam morrido num acidente. Foi o que me disseram. Bianca engoliu em seco. A ideia de que toda sua vida havia sido construída sobre uma mentira era quase insuportável.
Tocou instintivamente a meia-lua que carregava no pescoço desde que se conhecia por gente. Esta parte da história confere, admitiu, mostrando o colar. Dona Cida sempre disse que era a única coisa que eu tinha quando cheguei a ela. Eduardo estendeu a mão, segurando a outra metade do pingente. As duas partes se aproximaram como ímãs, encaixando-se perfeitamente. Era um presente que dei a Elisa quando descobrimos que ela estava grávida. Uma lua para a mãe, outra para a filha, para que vocês nunca estivessem verdadeiramente separadas. O gesto simples desencadeou algo em Bianca. Lágrimas inesperadas brotaram de seus olhos. Havia sonhado tantas vezes com seus pais biológicos, imaginado tantos cenários para seu abandono, a possibilidade de que tudo fosse uma armação elaborada, que seu pai a havia procurado, mas sido enganado, trazia uma dor nova e ao mesmo tempo um alívio inexplicável. Carvalho, que observava a cena à distância, aproximou-se discretamente de Eduardo. Senhor Fonseca, Beatriz está a caminho do hospital. Uma de minhas fontes a viu saindo do apartamento dela com o advogado. Eduardo endureceu a expressão. Mantenha-os longe de Dona Cida e de Bianca. Não quero minha irmã em lugar nenhum perto delas. Enquanto isso, Tiago, o ex-jardineiro, permanecia num canto, visivelmente desconfortável com aquele ambiente. Seus olhos atentos percorriam o corredor, como se temesse a chegada de um inimigo a qualquer momento. Seu Eduardo, chamou baixinho. Tem mais uma coisa que preciso mostrar, do bolso interno de seu casaco gasto. Tiago retirou um CD protegido num envelope de papel. É uma gravação, de 22 anos atrás. Era o aniversário de Dona Beatriz. Tinha uma festa na mansão. Eu estava ajeitando umas flores no escritório quando ela entrou com o DR, Otávio. Não me viram atrás da planta grande. Tinham bebido um pouco. E... bem, o senhor precisa ouvir isso. Eduardo pegou o disco, pensativo. Sua irmã sempre fora ambiciosa, controladora, mas chegar ao ponto de separar uma família inteira por dinheiro e poder era difícil de acreditar, mesmo com todas as evidências se acumulando. Vamos para meu escritório no hotel, decidiu. Lá tenho como ouvir isso, Bianca. Você vem conosco. Ela hesitou, olhando para a porta do quarto onde Dona Cida repousava. Não posso deixá-la sozinha. Posso providenciar enfermeiros particulares, segurança. Ela estará segura. Não é só segurança, é. Bianca respirou fundo. Ela é a única família que conheço. A única pessoa que sempre esteve lá por mim, mesmo escondendo a verdade. Preciso estar aqui quando ela acordar. Eduardo assentiu, compreensivo. Em seu peito, misturavam-se o orgulho pela força de caráter da filha recém-descoberta e a tristeza por todos os anos perdidos. Respeitarei sua decisão. Carvalho ficará aqui e garantirá que ninguém indesejado se aproxime. Voltarei assim que possível, quando Eduardo e Tiago saíram. Bianca retornou ao quarto. Sentada ao lado do leito de Dona Cida, permitiu-se finalmente processar tudo o que havia descoberto. O homem que poderia ser seu pai biológico, a mãe que talvez estivesse viva em algum lugar, sem memória, a trama sórdida que havia separado uma família. E então, algo chamou sua atenção. A pequena mala de Dona Cida, trazida às pressas do apartamento delas, estava entreaberta num canto. De dentro, brilhava algo metálico. Curiosa, Bianca aproximou-se. Era uma velha caixinha de lata, daquelas de biscoitos importados. Nunca a tinha visto antes. Abriu-a cuidadosamente e encontrou, para sua surpresa, uma série de recortes de jornais antigos, todos sobre Eduardo Fonseca. Havia também alguns envelopes, e dentro de um deles, a mesma foto que ela carregava consigo, só que esta estava inteira, não rasgada, e tinha algo escrito no verso: para Elisa e nossa estrela, com todo o meu amor, Eduardo. O coração de Bianca acelerou. Então era verdade. Tudo era verdade. Um gemido suave veio da cama. Dona Cida havia despertado e a observava com olhos marejados. Me perdoa. Minha filha, sussurrou, a voz quase inaudível. Eu tinha tanto medo. Bianca voltou para o lado da cama, segurando a mão frágil da avó. Por que não me contou antes? Dona Cida fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Dona Beatriz disse que se eu contasse, você seria tirada de mim, que eu iria presa por sequestro.
que ninguém acreditaria na minha palavra contra a dela. Eu perdi minha Ana e meu neto no acidente. Você era tudo o que me restava. Não podia arriscar. Bianca sentiu um nó na garganta. Queria estar brava, mas sabia que Dona Cida também havia sido vítima naquela trama. Você sabe algo sobre minha mãe biológica? Sobre Elisa? A idosa balançou a cabeça negativamente. Só sei o que Dona Beatriz me contou, que ela tinha morrido no parto. Mas agora, ouvindo aquele homem falar, eu não sei mais o que pensar. Enquanto isso, no escritório reservado do Hotel Estrela Paulista, Eduardo e Tiago ouviam a gravação em absoluto silêncio. A voz ligeiramente embriagada de Beatriz soava clara nos alto-falantes. Foi a coisa mais sensata a fazer, Otávio. Eduardo estava cego por aquela golpista. Ia dividir a fortuna da família com ela e aquela bastarda. Nosso pai teria um infarto se estivesse vivo. A voz de Otávio Mendes respondia, cautelosa. Mesmo assim, Beatriz, forjar um acidente, separar uma criança da mãe, isso vai além de qualquer limite legal ou ético. A risada de Beatriz era fria. Limites são para os fracos. Além disso, a garota está bem. A velha empregada a criará como neta. E Eduardo eventualmente seguirá em frente. Encontrará alguém de nossa classe social. A família Fonseca permanecerá intacta. E se ele descobrir, se Elisa conseguir rastrear o bebê? Elisa não é problema. Ela não se lembra nem do próprio nome depois daquele incidente. E o convento é bem isolado, perfeito para uma Jane Doe sem memória passar o resto da vida em paz. Quanto a Eduardo, bem, ele acredita que ambas morreram. É mais misericordioso assim. Eduardo desligou a gravação, incapaz de ouvir mais. Seu rosto estava pálido, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Tudo isso tempo, murmurou, a voz trêmula de fúria contida. Se ela separou minha família, mentiu para mim, e provavelmente causou o acidente que deixou Elisa sem memória. Tiago baixou a cabeça. Eu devia ter falado antes, seu Eduardo. Me perdoe. Você tinha medo, entendo isso. Mas agora, precisamos agir rápido. Eduardo pegou o telefone. Vou acionar meus advogados. E depois, precisamos descobrir exatamente qual convento foi mencionado. De volta ao hospital, Bianca estava prestes a fazer mais perguntas à Dona Cida quando a porta se abriu bruscamente. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, entrou com passos decididos. Sua postura e o corte impecável de seu terninho gritavam poder e dinheiro. Então é verdade, disse Beatriz Fonseca, encarando Bianca com um misto de choque e cálculo. Meu irmão encontrou você? Carvalho surgiu logo atrás dela, sem fôlego. Desculpe, senhorita Bianca. Ela chegou com seguranças particulares e uma ordem judicial para visitar a paciente. Dona Cida estremeceu visivelmente ao ver Beatriz. Mesmo frágil, conseguiu murmurar. Você disse que ela estaria segura, que ninguém jamais saberia. Beatriz sorriu friamente, ignorando a idosa e focando-se em Bianca. Você se parece com ela, mesmos olhos, mesma teimosia, imagino. Estendeu a mão, como quem faz uma oferta de paz. Sou Beatriz Fonseca. Sua tia, Bianca, não aceitou o aperto de mão. Em seu pescoço, a metade da lua parecia pesar 1 tonelada. Por que está aqui? Para conhecer minha sobrinha, claro. E para alertá-la que meu irmão nem sempre é mentalmente estável quando se trata do passado. Ele nunca superou a perda de Elisa. Você quer dizer a perda que você orquestrou? Bianca rebateu, surpreendendo a si mesma com a audácia. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante. Vejo que ele já encheu sua cabeça com histórias. Típico. Ela deu um passo à frente. Bianca, você parece uma moça inteligente. Pense bem no que está fazendo. Um exame de DNA pode facilmente confirmar que você é uma Fonseca. Isso significa acesso a uma fortuna que mudaria sua vida e a de sua. Avó adotiva, a oferta pairou no ar como veneno perfumado. Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher à sua frente, tão elegante e articulada, havia destruído uma família inteira por ganância e agora tentava comprá-la. Não quero seu dinheiro, respondeu firmemente. Quero a verdade, onde está minha mãe. Os olhos de Beatriz endureceram.
toda a pretensão de cordialidade desaparecendo. Sua mãe está morta, garota. E se você for sensata, aceitará minha oferta e esquecerá essas fantasias que meu irmão está plantando. Nesse momento, o celular de Bianca tocou. Era Eduardo, com o coração acelerado. Ela atendeu. Bianca, estamos a caminho. Não deixe Beatriz sair daí. Encontramos o convento. E há uma mulher lá chamada Vitória que corresponde à descrição de Elisa. Estamos indo buscá-la agora. O confronto no quarto de hospital foi interrompido pelo alarme de incêndio. Luzes vermelhas piscavam e uma voz mecânica ecoava pelos alto-falantes, orientando a evacuação imediata do prédio. O que está acontecendo? Perguntou Bianca, alarmada. Um enfermeiro entrou apressado, empurrando uma cadeira de rodas. Incêndio no 3º andar. Estamos evacuando todo o hospital. Precisamos mover sua avó agora. Beatriz aproveitou a confusão para se retirar rapidamente, ignorando os chamados de Bianca. No corredor, o caos se instalava. Pacientes sendo removidos, equipes médicas coordenando a evacuação, seguranças tentando manter a ordem. Vamos, vó. Bianca ajudou Dona Cida a sentar na cadeira de rodas. Enquanto o enfermeiro conectava o cilindro de oxigênio portátil, quando chegaram ao saguão principal, a fumaça já era visível. Descendo pelas escadas em espirais cinzentas, as portas automáticas estavam abertas e ambulâncias se alinhavam do lado de fora para receber os pacientes mais graves, no meio da multidão em pânico. Bianca perdeu de vista o enfermeiro que conduzia Dona Cida. Desesperada, tentou abrir caminho entre pessoas que corriam em direção às saídas. Com licença, minha avó, gritava, empurrando contra a maré humana. O celular de Bianca tocou novamente. Era Eduardo. Bianca, onde você está? No saguão. Perdi a Dona Cida na confusão e a fumaça está piorando. Estamos a 2 quarteirões. Fique fora do prédio. Estamos chegando. Mas Bianca não podia simplesmente sair. Não sem Dona Cida, contra todas as recomendações de segurança. Voltou-se na direção de onde vinha a fumaça, procurando por sua avó. Foi quando ouviu um grito infantil vindo de um corredor lateral. Uma menina de aproximadamente 5 anos estava parada, chorando, aparentemente separada dos pais ou dos médicos durante a evacuação. Mamãe, soluçava a pequena, paralisada pelo medo. Nesse momento, um estrondo sacudiu o prédio. Parte do teto do corredor desabou, bloqueando o caminho principal para a saída. A fumaça tornou-se mais densa, e Bianca percebeu que o fogo estava se aproximando rapidamente. Sem pensar 2 vezes, Bianca correu até a criança, pegando-a no colo. Vamos sair daqui, pequena. Vou te levar para a sua mãe. A menina se agarrou a ela, ainda chorando. Bianca olhou ao redor, desesperada por uma rota de fuga. O caminho principal estava bloqueado, mas havia uma porta de serviço ao final do corredor. Segurando a criança firmemente, correu naquela direção, enquanto a fumaça ficava cada vez mais espessa do lado de fora. Uma multidão se formava, observando o hospital parcialmente em chamas. Entre eles, Eduardo acabava de chegar com Tiago. Ao seu lado, uma mulher de meia idade, vestida com simplicidade, observava o prédio com um olhar que mesclava confusão e pavor inexplicável. Vitória, fique aqui, pediu Eduardo, segurando gentilmente o braço da mulher. Vou procurar Bianca. A mulher, que até poucas horas era irmã Vitória no convento Santa Clara, não respondeu. Seus olhos estavam fixos nas chamas, como se alguma memória terrível estivesse tentando emergir de seu subconsciente. Eduardo avistou Carvalho na multidão. Onde está Bianca? E Dona Cida? Dona Cida foi levada para aquela ambulância, apontou o investigador. Mas não vi Bianca sair. O sangue de Eduardo gelou. Acabara de encontrar sua filha depois de 23 anos. Não podia perdê-la novamente. Dentro do hospital, Bianca havia conseguido chegar à porta de serviço. Apenas para descobrir que estava trancada, o calor aumentava e a fumaça tornava a respiração cada vez mais difícil. A menina em seus braços tossia incessantemente. Vai ficar tudo bem, Bianca repetia, mais para si mesma do que para a criança. Olhando ao redor, viu uma janela no final do corredor. Era sua única chance. Segurando a menina com um braço, usou o outro para quebrar o vidro com um extintor de incêndio que encontrou na parede. O ar fresco entrou, oferecendo momentâneo alívio. Socorro! Gritou pela janela quebrada. Temos uma criança aqui, lá embaixo.
Bombeiros já posicionavam uma escada. Porém, antes que pudessem alcançá-la, uma explosão secundária sacudiu o prédio. O impacto arremessou Bianca para trás, longe da janela. Sua cabeça bateu contra a parede. E por um instante, tudo escureceu. Quando recobrou parcialmente a consciência, o fogo havia se espalhado pelo corredor. A menina chorava. Agarrada à sua blusa, com um esforço sobre-humano, Bianca levantou-se, cambaleante. Seu único pensamento era salvar aquela criança inocente, reunindo suas últimas forças. Cambaleou de volta para a janela. Aqui, gritou para os bombeiros, erguendo a menina. Um bombeiro já havia subido a escada e estendeu os braços. Passe a criança primeiro. Bianca conseguiu entregar a menina em segurança. Mas quando chegou sua vez, uma nova parte do teto desabou. O impacto fez a escada se afastar da janela. E Bianca caiu para trás, engolida pela fumaça e pelos escombros. Do lado de fora, Eduardo observava a cena em absoluto terror. Quando viu Bianca aparecendo na janela, seu coração disparou de esperança. Quando a viu desaparecer nas chamas, algo se quebrou dentro dele. «Bianca!» gritou, correndo em direção ao prédio. Seguranças e bombeiros o detiveram. «É perigoso demais, senhor. Nossos homens estão entrando por outro acesso.» Nesse momento, Vitória deu um passo à frente. Seus olhos, antes confusos, agora brilhavam com uma determinação repentina. Aproximou-se da janela de onde Bianca havia desaparecido e começou a cantar. Sua voz clara e melodiosa cortando o caos ao redor. Lua cheia, estrela cadente, guarda meu amor e faz ele dormir contente. Era a canção de ninar, que Elisa cantava para sua filha ainda na barriga. A canção que Bianca sonhava sem nunca ter ouvido conscientemente. Os bombeiros finalmente conseguiram entrar pelo acesso lateral, navegando através da fumaça densa, seguindo o som dos destroços que caíam, encontraram Bianca inconsciente, parcialmente coberta por escombros. Seu colar com a meia-lua brilhava fracamente entre a poeira e a fuligem. Quando a retiraram do prédio em uma maca, seu estado era crítico. Queimaduras de 2º grau cobriam parte de seus braços, mas o maior perigo vinha da inalação de fumaça e do trauma na cabeça. Hospital Central, agora, ordenou o paramédico, enquanto a ambulância partia com sirenes ligadas. Eduardo, Vitória e Tiago seguiram em outro carro, silenciosos, cada um perdido em seus próprios pensamentos e medos. No rádio do carro, notícias sobre o incêndio começavam a circular. Heroína anônima salva criança em incêndio no hospital. São Lucas. Testemunhas relatam que a jovem arriscou a própria vida para resgatar uma menina de 5 anos que havia sido esquecida durante a evacuação. A criança está bem, mas a salvadora foi levada em estado grave para o Hospital Central. No banco traseiro, Vitória tocava repetidamente a garganta, onde um dia havia usado um colar com meia-lua. Fragmentos de memória começavam a surgir, provocados pelo trauma de ver o fogo e ouvir sobre a jovem ferida. No Hospital Central, a equipe médica lutava para estabilizar Bianca. Seus sinais vitais estavam fracos, e o traumatismo craniano preocupava os especialistas. Precisamos intubar e induzir o coma, decidiu o médico-chefe. É a única chance de reduzir o inchaço cerebral. Quando Eduardo chegou, foi impedido de entrar na UTI. Através do vidro, observava impotente enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para salvar sua filha recém-encontrada. Senhor Fonseca, um assistente social se aproximou. Precisamos de um familiar para assinar as autorizações de procedimento. Eu sou o pai dela, respondeu Eduardo, a voz embargada. Tem como comprovar. No sistema consta apenas Aparecida Oliveira como responsável legal. Eduardo sentiu o peso da realidade. Legalmente, ele não era nada para Bianca. Não ainda. Dona Cida está hospitalizada em outro lugar. Eu não tenho como comprovar oficialmente neste momento. Mas ela é minha filha biológica. O assistente social parecia desconfortável. Sinto muito, senhor. Sem documentação legal ou a presença da responsável cadastrada, não posso autorizar sua assinatura nos termos de consentimento. Nesse momento, Vitória deu um passo à frente. A menina está usando um colar partido. Não está. Uma meia-lua de prata. O assistente social confirmou surpreso. Sim, os paramédicos mencionaram isso. Como a senhora sabe, Vitória abriu a bolsa simples que trazia consigo, retirando um pedaço de papel desbotado,
cuidadosamente preservado. Era uma fotografia antiga, a mesma que Bianca carregava, mostrando uma jovem sorrindo com um bebê no colo. No verso, uma caligrafia delicada. Elisa e nossa estrela. Porque eu tenho a mesma foto, disse Vitória, a voz tremendo. Porque eu sou Elisa, e aquela é minha filha. O assistente social olhou de Vitória para Eduardo, confuso. Eduardo, por sua vez, não conseguia tirar os olhos da mulher ao seu lado. Mesmo após 23 anos, mesmo com o cabelo grisalho e as marcas do tempo, aquele sorriso era inconfundível. Era Elisa, sua Elisa. Enquanto isso, dentro da UTI, os médicos finalmente conseguiam estabilizar Bianca. Seu coração fraco mantinha um ritmo irregular, mas estava lutando, entre os tubos e aparelhos. O pequeno pingente de meia-lua brilhava silenciosamente, como uma promessa de que a história ainda não havia terminado. Na sala de espera, Eduardo segurava a mão de Elisa, Vitória, ambos unindo as metades quebradas de suas vidas diante da possibilidade de perderem novamente o elo que acabavam de reencontrar. A notícia do resgate heróico já se espalhava pela mídia. Em uma das reportagens, a foto de Bianca inconsciente sendo retirada do prédio mostrava claramente o colar de meia-lua em seu pescoço. Em um apartamento luxuoso, Beatriz Fonseca assistia à reportagem, o copo de uísque tremendo em sua mão, ao lado do celular. Uma passagem aérea para o exterior, seu império de mentiras começava a desmoronar. E ela sabia que era apenas questão de tempo, até que toda a verdade viesse à tona. Os corredores do Hospital Central estavam silenciosos àquela hora da noite. Na sala de espera da UTI, Eduardo permanecia sentado, os olhos fixos na porta que o separava de Bianca. Ao seu lado, Vitória, ou Elisa, como ele ainda tinha dificuldade de acreditar, observava pensativa a cidade através da janela. Como foi? Eduardo perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Todos esses anos, como foi sua vida? Vitória respirou fundo antes de responder. Fragmentada, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, ela tocou a têmpora suavemente. O médico do convento disse que sofri um trauma severo. Perdi quase todas as memórias anteriores ao acidente. As freiras me encontraram na beira da estrada, ensanguentada, sem documentos. Deram-me o nome de Vitória, porque disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. As palavras pairavam no ar, como fantasmas de um passado enterrado. Eduardo lutava contra a raiva que ameaçava consumi-lo, cada vez que pensava em como sua irmã havia destruído 3 vidas por ganância. Houve momentos, sonhos, sensações, músicas que me faziam sentir algo inexplicável, continuou Vitória. Sua voz suave, principalmente aquela canção de ninar, não sabia de onde vinha, mas sempre me fazia chorar sem motivo. Você a cantava todas as noites, Eduardo recordou, a voz embargada. Quando estava grávida, dizia que queria que nossa filha reconhecesse sua voz quando nascesse. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo som ocasional de passos no corredor e o bip distante dos equipamentos médicos. A espera por notícias de Bianca era angustiante, mas nenhum dos dois tinha coragem de se afastar, temendo que qualquer distração pudesse ser fatal. Em outro hospital, Dona Cida também lutava. O cateterismo havia sido realizado com sucesso, mas a combinação do procedimento com o trauma da evacuação deixara seu corpo fragilizado. Ao seu lado, uma enfermeira particular, contratada por Eduardo, monitorava seus sinais vitais. Carvalho, o investigador, dividiu-se entre os 2 hospitais naquela noite, trazendo atualizações sobre Dona Cida e, ao mesmo tempo, monitorando os movimentos de Beatriz. Suas fontes informaram que ela havia cancelado a passagem aérea e agora estava reunida com uma equipe de advogados em seu apartamento. Ela está preparando sua defesa, informou Carvalho, chegando à sala de espera com cafés para Eduardo e Vitória. E acionou especialistas em relações públicas. Provavelmente tentará controlar a narrativa quando isso se tornar público. Eduardo assentiu, sem surpresa. Sua irmã sempre fora estrategista. Mesmo encurralada, estaria buscando uma saída. Os exames de DNA? Perguntou ele. Os resultados preliminares chegam amanhã cedo. A amostra de Bianca foi colhida durante os procedimentos de emergência, sob autorização médica, legalmente questionável, mas considerando as circunstâncias.
Eduardo não se importava com os meios, apenas com a confirmação que tornaria oficial o que seu coração já sabia. Bianca era sua filha, dentro da UTI. A jovem permanecia em coma induzido. Seu corpo lutava contra os danos da inalação de fumaça, as queimaduras e o traumatismo craniano. Os médicos haviam sido claros. As próximas 48 horas seriam críticas. Por volta da meia-noite, o Dr. Ribeiro, neurologista responsável, saiu para conversar com Eduardo. Sr. Fonseca, os exames mostram um inchaço cerebral significativo. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas precisamos estar preparados para todos os cenários. O que isso significa, exatamente? Eduardo perguntou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Significa que, mesmo se ela sobreviver, pode haver sequelas neurológicas, perda de memória, dificuldades motoras. É impossível prever com certeza a Vitória, que ouvira a conversa. Aproximou-se do médico. Perda de memória. Repetiu, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Como aconteceu comigo. O médico a olhou intrigado. A senhora sofreu algo semelhante. Há 23 anos, perdi quase toda a minha vida anterior. Vitória tocou o braço do médico, urgente. Por favor, se isso acontecer com Bianca, existe alguma forma de ajudá-la a recuperar as memórias, Dr. Ribeiro hesitou. A neurociência avançou muito nas últimas 2 décadas. Há terapias, tratamentos, mas cada caso é único. O que funcionou ou não funcionou para a senhora pode não se aplicar a Bianca. Quando o médico se retirou, Vitória desabou em uma cadeira, tremendo. Eduardo sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Não precisavam de palavras. O medo compartilhado era eloquente o suficiente. Na manhã seguinte, o caso já havia se tornado sensação nacional. A história da jovem garçonete que arriscou a vida para salvar uma criança durante um incêndio capturou a imaginação pública. Emissoras de TV transmitiam ao vivo de frente ao hospital, onde pessoas deixavam flores e mensagens de apoio. O que ninguém sabia ainda era a história por trás daquela jovem, sua origem, a separação forçada de seus pais, o reencontro dramático horas antes da tragédia. Mas isso estava prestes a mudar. Às 8 da manhã, Carvalho chegou com os resultados preliminares do teste de DNA. 99,98% de compatibilidade, anunciou, entregando o envelope a Eduardo. Bianca é definitivamente sua filha biológica. O empresário segurou o papel como se fosse o mais precioso dos tesouros. Finalmente, tinha a prova que precisava. Com isso em mãos, poderia iniciar os procedimentos legais para reconhecer Bianca e acionar as autoridades contra Beatriz. Isso muda tudo, murmurou Vitória, lendo o resultado por cima do ombro de Eduardo. Agora temos como provar o advogado de Eduardo, Dr. Mendonça. Chegou pouco depois, após ouvir toda a história e examinar as evidências reunidas. O diário de Elisa, a gravação fornecida por Tiago, os resultados do DNA e os depoimentos. Ele estava confiante. Temos um caso sólido contra Beatriz Fonseca por diversos crimes: sequestro de menor, falsificação de documentos, tentativa de homicídio, se pudermos provar que ela causou o acidente de Dona Elisa. O advogado enumerou, fazendo anotações. A questão é: vocês querem levar isso à justiça agora? Era uma pergunta carregada. Processar Beatriz significaria expor toda a história à mídia, transformar um drama familiar em espetáculo público. Por outro lado, sem a pressão legal e pública, ela poderia escapar das consequências de seus atos. Queremos justiça, Eduardo respondeu firmemente. Mas nossa prioridade agora é Bianca. Nada pode ser feito que atrapalhe sua recuperação ou a exponha desnecessariamente enquanto está neste estado. Dr. Mendonça concordou, propondo uma estratégia intermediária. Entrariam com os papéis do reconhecimento de paternidade imediatamente, dando a Eduardo direitos legais sobre Bianca, mas manteriam as acusações criminais contra Beatriz em preparação. Sem formalizá-las ainda, por volta do meio-dia, o inesperado aconteceu. A menina que Bianca havia salvado, acompanhada pelos pais, apareceu no hospital, trazendo um pequeno buquê de flores. Queríamos agradecer pessoalmente, explicou a mãe, emocionada.
Camila estaria morta se não fosse por sua filha. Olhando para a criança sorridente, aparentemente recuperada do susto, Eduardo sentiu uma onda de orgulho misturada com dor. Bianca havia herdado o melhor dele e de Elisa: a coragem, a generosidade, a capacidade de se sacrificar pelos outros. "Posso ver a moça que me salvou", pediu a pequena Camila. Agarrada a um ursinho de pelúcia que pretendia deixar para Bianca, Eduardo trocou olhares com Vitória, incerto sobre como explicar a situação a uma criança. "Ela está dormindo agora, querida", respondeu Vitória, abaixando-se para ficar no nível da menina, descansando para ficar forte novamente. "Mas vamos dizer a ela que você veio. Quando ela acordar..." Camila entregou o ursinho e as flores, satisfeita com a explicação. Enquanto a família se despedia, os repórteres que cobriam o caso do lado de fora do hospital registravam tudo. Foi nesse momento que um deles reconheceu Eduardo Fonseca. "Senhor Fonseca", chamou um jornalista que conseguira entrar no saguão. "Qual sua relação com a heroína do incêndio?" O empresário hesitou, ciente de que sua resposta mudaria tudo, antes que pudesse decidir. Vitória deu um passo à frente. "Ela é nossa filha", disse, a voz clara e firme. "O nome dela é Bianca Fonseca Martins, e nós a procuramos por 23 anos. A revelação causou um alvoroço imediato. Câmeras clicaram, microfones foram estendidos, perguntas choveram de todos os lados. Eduardo, recuperando-se da surpresa inicial, assumiu a situação. "Por favor, respeitem este momento. Minha filha está lutando pela vida. Faremos um comunicado oficial quando for apropriado." Mas era tarde demais. A notícia já se espalhava como fogo. O poderoso Eduardo Fonseca havia reencontrado a filha perdida, que agora estava em coma após um resgate heróico. Era o tipo de história que a mídia adorava. No apartamento de Beatriz, a notícia chegou como um tsunami. Seu celular não parava de tocar, com jornalistas buscando sua versão dos fatos. Seu advogado recomendou silêncio absoluto. Mas ela sabia que o cerco estava se fechando. De volta ao hospital, Eduardo e Vitória foram autorizados a entrar na UTI por 15 minutos, vestidos com aventais esterilizados, máscaras e luvas. Aproximaram-se cautelosamente da cama onde Bianca jazia, conectada a tubos e monitores. Mesmo com os ferimentos e os equipamentos médicos, a semelhança era inegável. Vitória chorou silenciosamente ao ver de perto, pela primeira vez em 23 anos, o rosto de sua filha. "Ela tem seus olhos", murmurou Eduardo, segurando a mão inerte de Bianca. "E seu queixo teimoso", complementou Vitória, com um sorriso triste, no peito de Bianca. O colar com a meia-lua havia sido removido para os procedimentos, mas Eduardo o havia recuperado, e agora o segurava. Vitória tirou do bolso a outra metade, e juntos, uniram os pingentes sobre o coração da filha. "Volta pra gente, meu amor", sussurrou Vitória, inclinando-se para beijar a testa de Bianca. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um dos dedos de Bianca se moveu levemente, quase imperceptivelmente. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração no ritmo. Eduardo chamou imediatamente a enfermeira, que verificou os sinais vitais e chamou o médico. "EDR." Ribeiro examinou Bianca cuidadosamente, verificando suas reações pupilares e reflexos. "É um bom sinal", confirmou, cautelosamente otimista. "O inchaço cerebral está diminuindo mais rápido do que esperávamos, mas ainda temos um longo caminho pela frente." Aquela pequena resposta, aquele movimento mínimo de um dedo, acendeu em Eduardo e Vitória uma esperança que não ousavam alimentar até então. Sua filha estava lutando, e agora eles lutariam juntos com ela. Ao saírem da UTI, foram recebidos por Carvalho, cuja expressão anunciava notícias importantes. "Beatriz está se preparando para deixar o país", informou. "Meus contatos dizem que ela tem um jato particular pronto para decolar em 3 horas. Destino, um país sem acordo de extradição com o Brasil." Eduardo trocou um olhar significativo com Vitória. Depois de tudo que Beatriz havia feito, não podiam permitir que ela escapasse sem enfrentar as consequências. "Ligue para a Polícia Federal", ordenou Eduardo. "É hora de acabar com isso." O aeroporto de Congonhas era pura agitação naquela tarde.
executivos apressados, famílias de férias e a rotina normal de embarques e desembarques. Porém, na área da aviação executiva, uma cena incomum se desenrolava. Agentes da Polícia Federal cercavam discretamente um jato particular com as iniciais BF gravadas na cauda. Beatriz Fonseca, em seu elegante conjunto Chanel preto, discutia com um oficial. Isso é um absurdo. Com que base estão me impedindo de viajar? Tenho compromissos inadiáveis em Paris. O agente, impassível, mostrou o documento oficial. Senhora Fonseca, a senhora está temporariamente impedida de deixar o país por determinação judicial. Há uma investigação em andamento sobre falsificação de documentos, sequestro de menor e possível tentativa de homicídio. O rosto perfeitamente maquiado de Beatriz não conseguiu esconder o choque. Ao fundo, seu advogado falava freneticamente ao telefone, tentando entender como Eduardo havia conseguido agir tão rapidamente. A resposta estava no Hospital Central. Eduardo havia acionado não apenas seus advogados, mas todo o seu capital político e influência. Com os resultados do DNA em mãos e o depoimento de Tiago, conseguiram uma medida cautelar em tempo recorde. No quarto da UTI, Bianca havia sido transferida do coma induzido para um estado de sedação mais leve. Os médicos estavam otimistas com a redução do inchaço cerebral, mas cautelosos sobre possíveis sequelas. Vitória mal saía do lado da filha, durante horas. Falava com ela, contava histórias de sua infância e, principalmente, cantava a mesma canção de ninar, repetidas vezes, como um mantra de cura. Os pacientes em coma podem ouvir, explicou a enfermeira, aprovando a atitude. Vozes familiares, músicas significativas, tudo isso pode ajudar a trazer a consciência de volta. Eduardo alternava seu tempo entre o hospital e as questões legais. Havia iniciado o processo formal de reconhecimento de paternidade e preparava as acusações contra Beatriz, reunindo provas que haviam sido dispersadas ao longo de 2 décadas. Naquela tarde, Carvalho trouxe mais uma peça do quebra-cabeças. O depoimento formal do motorista de ambulância que havia socorrido Elisa após o acidente. Ele confirmou tudo, relatou o investigador. A mulher que socorreu tinha ferimentos consistentes com um atropelamento, não um acidente de carro. E mais interessante, ele se lembra de um carro preto seguindo a ambulância até certo ponto. Depois desaparecendo, um carro cujo motorista ele reconheceu anos depois numa revista de negócios. Otávio Mendes, concluiu Eduardo, referindo-se ao advogado pessoal de Beatriz. Ele acompanhou tudo, garantindo que Elisa desaparecesse no sistema. A trama estava cada vez mais clara e mais sórdida. Beatriz havia orquestrado não apenas a separação de Elisa e a bebê, mas quase certamente organizado o atropelamento que deixara Elisa sem memória. No final daquela tarde, outra visita chegou ao hospital. Dona Cida, em uma cadeira de rodas, acompanhada por uma enfermeira particular. Estava pálida e visivelmente fragilizada. Mas determinada a ver Bianca, precisava vir, explicou a Vitória, quando se encontraram no corredor. Ela é minha menina também. Vitória segurou as mãos da idosa, sem ressentimentos. Você a manteve a salvo. Cuidou dela quando eu não pude. Somos ambas mães dela. Aquelas palavras simples selaram um entendimento silencioso entre as duas mulheres. Não haveria disputa, apenas gratidão mútua. Uma por ter sua filha de volta, outra por finalmente ver sua neta, conhecer suas origens. Quando Dona Cida entrou no quarto da UTI, lágrimas escorriam livremente por seu rosto enrugado. Minha menina corajosa, sussurrou, tomando a mão de Bianca entre as suas. Sempre protegendo os outros, desde pequena, Eduardo, que observava a cena da porta, sentiu um nó na garganta, em meio a toda a tragédia. Havia algo profundamente comovente na maneira como Dona Cida falava com Bianca. Era o amor puro de quem havia dedicado a vida a proteger uma criança que não era sua, mas que amara como tal. A noite caiu sobre São Paulo, trazendo uma estranha calmaria ao hospital. Eduardo havia convencido Vitória a descansar algumas horas no hotel próximo, prometendo ligar imediatamente se houvesse qualquer mudança. Dona Cida, contra as recomendações médicas, insistiu em permanecer. Adormecendo na poltrona ao lado do leito de Bianca, por volta da meia-noite, enquanto Eduardo revisava documentos numa mesa improvisada no canto do quarto, um pequeno som o alertou. Bianca havia movido a cabeça, quase imperceptivelmente.
Aproximou-se rapidamente, observando qualquer sinal de consciência. Os olhos de Bianca tremularam, lutando para se abrir. Suas pálpebras pesadas finalmente se ergueram, revelando um olhar confuso e desorientado. "Enfermeira", chamou Eduardo, apertando o botão de emergência. "Ela está acordando." A equipe médica logo ocupou o quarto, verificando sinais vitais. Reflexos pupilares e respostas neurológicas básicas. Bianca estava consciente, mas ainda confusa, incapaz de falar devido ao tubo de respiração. "Vamos remover a intubação, mas ela precisa ficar calma", explicou o médico. "Fale com ela. Tente mantê-la tranquila, dona Cida." Despertada pelo movimento, segurou uma das mãos de Bianca, Eduardo, sem saber exatamente o que fazer. Tomou a outra. "Está tudo bem, filha", disse, a palavra filha, saindo naturalmente pela primeira vez. "Você está segura agora?" Os olhos de Bianca, ainda desorientados, fixaram-se nele. Havia reconhecimento ali. Eduardo não tinha certeza. Então, ela apertou levemente sua mão. Um gesto mínimo, mas suficiente para encher seus olhos de lágrimas. O procedimento de extubação foi rápido, deixando Bianca com uma rouquidão e desconforto na garganta. Quando finalmente pôde falar, sua voz era apenas um sussurro áspero. "Ah, menina." Eduardo sorriu. Emocionado, sua primeira preocupação, mesmo depois de tudo, era com a criança que salvara. "Está bem, perfeitamente bem. Ela veio te visitar? Trouxe um ursinho?" Bianca pareceu relaxar ao ouvir isso. Seus olhos percorreram o quarto, detendo-se em Dona Cida. "Vó", murmurou, visivelmente aliviada em vê-la. A idosa beijou sua mão, chorando silenciosamente. "Estou aqui, minha flor. Estou aqui." Então, o olhar de Bianca voltou-se para Eduardo. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Uma incerteza. "Você", começou. A voz falha. "O hotel?" "Sim, nos conhecemos lá", confirmou Eduardo. "Eu sou", hesitou, incerto sobre como proceder. Era cedo demais para sobrecarregá-la com a verdade completa. O médico, notando sua hesitação, interveio. "Senhora Bianca, você sofreu ferimentos sérios e um traumatismo craniano. Precisamos verificar sua memória e funções cognitivas. Você se lembra do incêndio?" Ela franziu o senho, tentando organizar os pensamentos. "Fumaça. Uma menina chorando", murmurou, fragmentos voltando lentamente. "A janela. Tentei alcançar." "Muito bem", aprovou o médico. "E antes disso? Do que você se lembra?" Bianca fechou os olhos, esforçando-se. "Hospital. Vó doente." Sua respiração acelerou subitamente. "Aquela mulher. Ela veio. Disse que era minha." "Calma", interrompeu o médico, notando a agitação nos monitores. "Não force as memórias agora. Elas virão naturalmente." Eduardo trocou olhares preocupados com Dona Cida. Bianca se lembrava de Beatriz, mas aparentemente não de tudo que precedeu o incêndio. Não do reconhecimento, não do diário, talvez nem mesmo do fato de que Eduardo era seu pai. Quando o médico saiu para buscar o neurologista, Eduardo sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Vitória. "Estou voltando, como ela está?" Antes que pudesse responder, Bianca falou novamente, a voz um pouco mais firme. "Você é Eduardo Fonseca." Não era uma pergunta. Eduardo assentiu, esperançoso. "Sim, sou eu. Você tem algo a ver com tudo isso, não é?" Ela tocou o próprio pescoço, onde o colar com a meia-lua costumava estar. Com esse colar, com aquela foto, Eduardo respirou fundo. Não podia mentir, mas também não queria sobrecarregá-la. "Sim, Bianca. Temos muito para conversar quando você estiver mais forte. Mas, por enquanto, só quero que saiba que você está segura e que..." Sua voz embargou. "Que estou muito, muito feliz por você estar viva." Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Vitória entrou, parando bruscamente ao ver Bianca desperta. Seus olhos, tão parecidos com os da filha, encheram-se de lágrimas. Por um longo momento, ninguém falou. Era como se o tempo tivesse congelado. Então, algo extraordinário aconteceu. Bianca, olhando fixamente para Vitória, começou a cantarolar fracamente. A voz rouca quase inaudível. "Lua cheia, estrela cadente."
Vitória empalideceu. Era a canção de ninar, a mesma que cantara durante a gravidez, a mesma que continuara a cantar no convento sem entender porquê. Como se em transe, aproximou-se da cama e completou a canção. Guarda meu amor e faz ele dormir contente. Bianca estendeu a mão tremulamente, tocando o rosto de Vitória. Eu sonhei com você, sussurrou. Muitas vezes cantando essa música. Vitória segurou a mão da filha contra sua face, incapaz de conter as lágrimas. Não eram sonhos, meu amor. Eram memórias. Sua voz falhou. Memórias do tempo em que você estava dentro de mim, do tempo em que éramos uma só. Algo se acendeu nos olhos de Bianca. Uma compreensão que ia além das palavras. Você é... começou, mas não conseguiu terminar. Sua mãe, completou Vitória, suavemente. Eu sou sua mãe, Bianca. No canto do quarto, Dona Cida chorava silenciosamente. Uma mistura de alegria pelo reencontro e medo de perder seu lugar na vida da menina que criara. Eduardo percebeu sua apreensão e aproximou-se, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Ela sempre será sua também, assegurou baixinho. Você deu a ela o que nós não pudemos. Um lar, amor, segurança. Nunca esqueceremos isso. Do lado de fora, no corredor, jornalistas tentavam desesperadamente obter informações. A história do reencontro da família Fonseca já dominava as manchetes, e a recuperação milagrosa de Bianca apenas intensificaria o frenesi midiático. Mas dentro daquele quarto, o mundo exterior não importava. Ali, 4 pessoas que o destino cruel havia separado e a vida obstinadamente reunido. Formavam um círculo imperfeito, mas sagrado. Um círculo de amor que resistira ao tempo, ao esquecimento e às piores manifestações da ganância humana. Preciso que vocês saibam, murmurou Bianca, lutando contra o cansaço que voltava a dominá-la. Eu quero conhecer essa história, nossa história. Toda ela. Eduardo e Vitória trocaram olhares. Havia muito a contar, muito a reconstruir. Mas agora, finalmente, eles teriam tempo. Descanse agora, disse Vitória, ajeitando suavemente o cabelo da filha. Temos uma vida inteira pela frente. Bianca sorriu levemente antes de fechar os olhos, cedendo ao sono que seu corpo exausto exigia. Mas desta vez, não era um sono de inconsciência, mas de cura. E pela primeira vez em 23 anos, ela dormia verdadeiramente protegida pelo amor de seus pais. A recuperação de Bianca avançava a passos surpreendentes. Em apenas 3 dias, ela já conseguia sentar-se na cama sem auxílio e manter conversas mais longas. Os médicos, inicialmente temerosos quanto a possíveis sequelas neurológicas, mostravam-se cada vez mais otimistas. É quase um milagre, comentou o Dr. Ribeiro durante a visita matinal. O traumatismo era sério, mas seu cérebro está se regenerando de forma impressionante. O que os médicos chamavam de milagre, Vitória atribuía a outra coisa. O amor, a verdade, o alívio de finalmente estar onde deveria, como se o corpo de Bianca, liberto do peso dos segredos, pudesse finalmente curar-se por completo. Eduardo havia transformado uma das suítes do hospital em uma espécie de escritório temporário. Dali coordenava não apenas os cuidados com Bianca, mas também o processo legal contra Beatriz, que se desenrolava em velocidade impressionante. Naquela manhã, Carvalho trazia notícias importantes. Beatriz está em prisão domiciliar, anunciou. O juiz negou o pedido de habeas corpus. E tem mais. Otávio Mendes procurou o Ministério Público. Aparentemente decidiu colaborar em troca de alguma clemência. Eduardo assentiu, sem surpresa. Otávio sempre fora um oportunista. Com o barco afundando, seria o primeiro a saltar. E o diário? Os peritos confirmaram a autenticidade. Sim, a caligrafia é inequivocamente de Elisa. A gravação também passou pela análise técnica. Confirmando que não houve manipulação, são provas irrefutáveis. No quarto ao lado, Bianca ouvia atentamente enquanto Vitória lhe contava mais sobre o passado. A cada dia, novas partes da história eram reveladas. Com cuidado para não sobrecarregá-la, Dona Cida complementava as lacunas, explicando como havia sido a infância de Bianca sob seus cuidados. Sempre desconfiei que algo estava errado, admitiu a idosa. Dona Beatriz aparecia de vez em quando, nos primeiros anos, para verificar como você estava, sempre fria,
calculista, trazia dinheiro e lembrava que ninguém deveria saber sobre você, Bianca absorvia aquelas revelações como uma esponja. Ansiosa por preencher as lacunas de sua origem, então a senhora sempre soube quem eu era. Perguntou sem ressentimento, apenas buscando entender. Dona Cida baixou os olhos, constrangida. Sabia que era filha de alguém importante na família Fonseca. Dona Beatriz nunca mencionou que era filha do próprio irmão. Só falava que era uma criança indesejada que causaria escândalos. Quando notei sua semelhança com o Eduardo nas fotos de revista. Suspeitei, mas tinha tanto medo de perder você. Vitória segurou a mão da idosa com carinho. O importante é que você a manteve segura, a protegeu, podia ter agido diferente. Mas escolheu dar amor a uma criança que não era sua. Isso é o que realmente importa. A conversa foi interrompida por uma enfermeira trazendo o almoço, enquanto ajudava Bianca a ajustar a mesa de apoio. Comentou animada. Você está famosa. Toda hora chegam mais flores, cartões, e os jornalistas não saem da recepção. Bianca sorriu timidamente. A ideia de ser o centro de uma história tão extraordinária ainda a deixava desconfortável. Por um lado, sentia uma felicidade inefável por ter encontrado seus pais biológicos. Por outro, temia o circo midiático que certamente acompanharia sua nova identidade como herdeira Fonseca. Após o almoço, Eduardo retornou ao quarto, trazendo uma expressão que misturava satisfação e nervosismo. Tenho novidades, anunciou, sentando-se na beira da cama. O juiz aceitou o reconhecimento de paternidade. Oficialmente, você agora é Bianca Fonseca Martins. Estendeu um documento recém-impresso. Já está no sistema, sua nova certidão de nascimento. Bianca pegou o papel com mãos trêmulas. Ali estava, preto no branco, sua verdadeira identidade, filha de Eduardo Fonseca e Elisa Martins, nascida em São Paulo, 25 anos atrás. Não mais mãe desconhecida, não mais um passado nebuloso. Obrigada, murmurou, emocionada, por não desistir de me encontrar, mesmo acreditando que eu tinha morrido. Eduardo engoliu em seco, incapaz de expressar em palavras a profundidade de seus sentimentos. Em vez disso, tirou algo do bolso, as duas metades do colar de lua, agora unidas por um ourives em uma única peça. Este colar representa nossa família, disse, colocando-o gentilmente no pescoço de Bianca, separada por tanto tempo, mas agora reunida, completa novamente. O momento foi interrompido por uma batida à porta. Carvalho entrou, acompanhado por 2 homens de terno que se identificaram como agentes da Polícia Federal. Senhor Fonseca, precisamos de seu depoimento formal. E da senhora Vitória também. O Ministério Público está pronto para oferecer a denúncia contra Beatriz Fonseca e seus cúmplices. Eduardo olhou para Bianca, hesitante. Vá, ela encorajou. Faça o que for preciso. Já perdi tempo demais com mentiras. Enquanto Eduardo e Vitória acompanhavam os agentes, Dona Cida permanecia ao lado de Bianca. O silêncio entre elas era confortável, repleto de uma compreensão mútua que transcendia as palavras. A senhora acha que vou mudar? Bianca finalmente perguntou. Agora que sou uma Fonseca. A idosa sorriu, com a sabedoria de quem conhecia Bianca melhor que qualquer um. Você sempre foi uma Fonseca, minha filha. Só não sabia, mas não vai mudar no que importa. Seu coração, sua bondade, isso não tem nada a ver com sobrenome ou dinheiro. Naquele mesmo momento, em seu luxuoso apartamento transformado em prisão domiciliar, Beatriz Fonseca recebia a visita de seu novo advogado. Otávio Mendes havia abandonado o caso assim que percebeu a gravidade das acusações, preferindo salvar sua própria pele. A situação é extremamente desfavorável, explicou o novo defensor, sem rodeios. As provas são contundentes, a confissão gravada, o diário, os testemunhos. Estamos trabalhando com a possibilidade de um acordo de colaboração para reduzir sua pena. Beatriz deu uma risada amarga. Colaboração? Otávio já deve ter contado tudo. Aquele covarde sempre teve medo do próprio passado. O advogado ajustou os óculos, desconfortável. Senhora Fonseca, estamos falando de crimes gravíssimos. Sequestro de menor, falsificação de documentos, tentativa de homicídio. São décadas de prisão. A expressão de Beatriz endureceu. Depois de uma vida dedicada a construir seu império,
Após ter manipulado tantas pessoas e situações, a ideia de perder tudo era insuportável. Escute bem, disse baixando a voz. Ainda tenho recursos, contatos. Quero que prepare tudo para uma defesa agressiva. Vamos questionar a estabilidade mental de Eduardo, atacar a credibilidade dessa suposta Elisa, mas o advogado já balançava a cabeça, interrompendo-a. Temos o DNA, senhora Fonseca. É 99.99998% de compatibilidade. Sem mencionar que a opinião pública já abraçou a história completamente. Sua sobrinha é considerada uma heroína nacional depois do resgate daquela criança. Beatriz levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. Lá fora, fotógrafos e jornalistas acampavam, esperando qualquer movimento. Estava encurralada, e pela primeira vez em sua vida, sem saída, de volta ao hospital, Tiago, o ex-jardineiro, fazia uma visita breve a Bianca. Trazia consigo um pequeno buquê de flores silvestres, colhidas pessoalmente. Eram as favoritas da sua mãe, explicou timidamente. Elisa sempre dizia que flores compradas não têm alma. Bianca sorriu, tocada pelo gesto. Em poucos dias, havia conhecido mais sobre sua mãe biológica do que em todos os anos anteriores, imaginando como ela seria. Tiago, como ela era? Perguntou, ansiosa por mais detalhes. Minha mãe, quer dizer, Elisa. O velho jardineiro sorriu, os olhos brilhando com as memórias. Luz pura, menina. Chegava num lugar e tudo ficava mais colorido. Teimosa como uma mula quando acreditava em algo, mas com um coração maior que o mundo. Ele fez uma pausa, emocionado. E como amava seu pai, mesmo com toda a oposição, com todas as diferenças sociais, era um amor de verdade. Aquelas palavras tocaram Bianca profundamente. Por tantos anos, imaginara ter sido abandonada, fruto de um amor fugaz ou mesmo um erro. Descobrir que nascera de um amor tão forte, que nem mesmo 23 anos de separação conseguiram apagar, era um presente inestimável, no final daquela tarde, quando Eduardo e Vitória retornaram dos depoimentos. Traziam expressões de alívio. Está feito, anunciou Eduardo. Os procuradores disseram que o caso é praticamente inquestionável. Beatriz será formalmente acusada amanhã. Bianca assentiu, pensativa. Como vocês se sentem? Perguntou suavemente. Ela é sua irmã, afinal? E vocês dois perderam tantos anos? Eduardo e Vitória trocaram olhares. Era uma pergunta difícil, carregada de complexidades emocionais que ainda estavam processando. A raiva, sim, admitiu Eduardo. Mas principalmente, há uma sensação de desperdício, tanto tempo perdido que nunca poderemos recuperar. Mas também há gratidão, completou Vitória, segurando a mão de Bianca, por estarmos vivos, por termos encontrado uns aos outros, por termos uma segunda chance naquela noite, enquanto o hospital silenciava gradualmente e a cidade lá fora acendia suas luzes. Um sentimento de fechamento pairava sobre todos. Um capítulo sombrio estava prestes a terminar, com Beatriz finalmente enfrentando as consequências de suas ações, e um novo capítulo, cheio de possibilidades, esperava para ser escrito. Na manhã seguinte, Bianca acordou cedo, sentindo-se mais forte. Com a ajuda de uma enfermeira, conseguiu tomar seu primeiro banho completo desde o acidente e vestir roupas normais em vez da camisola hospitalar. Quando Eduardo e Vitória chegaram para a visita matinal, encontraram-na sentada numa poltrona perto da janela, observando o movimento da cidade. Olha só quem está de pé, comemorou Vitória, abraçando-a cuidadosamente. Bianca sorriu, mas havia algo novo em seu olhar, uma determinação recém-descoberta. Estive pensando, começou, sobre tudo o que aconteceu, sobre quem sou agora. Ela respirou fundo. Não quero apenas ser a herdeira Fonseca, ou a garota do resgate. Quero que minha história sirva para algo maior. Eduardo sentou-se ao seu lado, intrigado. O que você tem em mente? Bianca ajeitou o colar de lua em seu pescoço antes de responder. Quero criar um lugar para crianças que, como eu, perderam suas famílias de alguma forma. Um lugar que ofereça não apenas abrigo, mas oportunidades reais. Seus olhos brilhavam com o entusiasmo da ideia. Podemos chamar de Casa Elisa. Vitória cobriu a boca com as mãos, emocionada. Eduardo sorriu.
reconhecendo naquela proposta o coração generoso que sua filha havia desenvolvido, mesmo crescendo sem os privilégios que poderiam ter sido seus por direito. Lá fora, as manchetes já anunciavam a prisão preventiva de Beatriz Fonseca, o escândalo que abalava uma das famílias mais poderosas do país. Mas dentro daquele quarto de hospital, 3 pessoas redescobriam o significado mais profundo da palavra família, não aquela definida pelo sangue ou sobrenome, mas pelo amor que resistira ao tempo e às adversidades. E assim, enquanto a justiça finalmente alcançava Beatriz, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de cura, recomeços e, acima de tudo, de um amor que nem mesmo 23 anos de separação conseguiram apagar. 6 meses se passaram desde o incêndio no hospital. A primavera chegava a São Paulo, trazendo um ar renovado que parecia simbolizar perfeitamente a nova fase na vida de Bianca. Do lado de fora de um imponente casarão recém-reformado na Zona Oeste, dezenas de pessoas se reuniam para a inauguração da Casa Elisa, o projeto que havia se tornado sua missão. Vestida com um elegante conjunto azul marinho, Bianca verificava os últimos detalhes antes da cerimônia. As cicatrizes em seus braços, ainda visíveis, eram para ela medalhas de uma batalha vencida, não apenas contra o fogo, mas contra 2 décadas de mentiras. "Está nervosa?", perguntou Vitória, aproximando-se com um buquê de flores silvestres. "Um pouco", admitiu Bianca sorrindo. "Mas é um nervosismo bom, de realização." As duas agora compartilhavam não apenas os mesmos olhos expressivos, mas maneirismos e gestos que Bianca havia, inconscientemente, herdado da mãe, a cada dia juntas. O vínculo entre elas se fortalecia, como se o tempo perdido estivesse sendo compensado em velocidade dobrada. Eduardo se juntou a elas, impecável em seu terno, mas com uma informalidade no semblante que seus associados de negócios raramente viam. Desde o reencontro com sua família, ele havia mudado profundamente, delegando mais responsabilidades na empresa, priorizando o tempo com Bianca e Vitória, redescobrindo o prazer nas coisas simples. "As crianças já chegaram", anunciou, com entusiasmo contido. "Estão ansiosas para conhecer a tia Bianca." As crianças eram as primeiras 10 moradoras da Casa Elisa, meninas entre 12 e 17 anos, todas resgatadas de situações de vulnerabilidade extrema. Ao contrário de abrigos tradicionais, a instituição ofereceria não apenas moradia digna, mas educação personalizada, atendimento psicológico e treinamento profissional. Bianca havia sido intransigente numa decisão. Recusou-se a usar o sobrenome Fonseca como alavanca para o projeto. Embora a fortuna familiar financiasse a iniciativa, ela insistira em apresentar a Casa Elisa como um empreendimento social independente, evitando o assistencialismo midiático tão comum entre os ricos. Dona Cida, recuperada da cirurgia cardíaca, mas ainda usando uma bengala, aproximou-se lentamente do trio. "Olha só para você", disse, com orgulho maternal. "Sempre soube que faria algo grande." Bianca abraçou a idosa carinhosamente. Dona Cida agora morava numa casa confortável próxima à mansão dos Fonseca, mas mantinha sua independência, recusando-se a ser apenas a avó adotiva da herdeira. Continuava fazendo seus doces caseiros e, inclusive, havia iniciado aulas de culinária para as meninas da Casa Elisa. A relação entre as 2 mães de Bianca havia se desenvolvido de forma surpreendentemente harmoniosa. Vitória tratava a Dona Cida com profundo respeito e gratidão, reconhecendo o papel fundamental que ela tivera na vida de Bianca. E a idosa, por sua vez, encontrava em Vitória não uma rival, mas uma aliada no amor pela jovem que ambas consideravam filha. O relógio marcou 10 horas, e a cerimônia teve início. Jornalistas posicionavam-se estrategicamente, ansiosos por registrar mais um capítulo daquela história que havia capturado a imaginação do país. O caso Fonseca, como ficara conhecido, havia inspirado livros, documentários e até uma adaptação para a série de TV estava em negociação, atrás do palco improvisado. Antes de ser anunciada, Bianca respirou fundo, tocando instintivamente o colar de lua em seu pescoço. Seu talismã, seu lembrete constante de que os laços verdadeiros resistem a qualquer distância ou tempo, quando subiu ao palco, foi recebida com aplausos calorosos. Sua recuperação, milagrosa,
e subsequente dedicação a causas sociais haviam transformado-a em uma figura pública admirada. Embora ela ainda se sentisse desconfortável com os holofotes, "Bom dia a todos", começou, sua voz calma captando imediatamente a atenção do público. A Casa Elisa nasce hoje não apenas como uma instituição, mas como um símbolo de esperança. Esperança de que nenhuma criança precise crescer sem saber quem realmente é ou de onde veio. Enquanto Bianca discursava sobre os objetivos do projeto, Eduardo observava sua filha com incontido orgulho. Havia tanto de Elisa nela, a mesma determinação apaixonada, a mesma compaixão genuína pelos outros. "Minha própria história me ensinou o valor das segundas chances", continuou Bianca. "Por isso, mais que um abrigo, queremos que este seja um lugar de recomeços, onde meninas que, como eu, tiveram suas histórias interrompidas, possam reescrevê-las com suas próprias palavras." Ao final de seu discurso, Bianca convidou ao palco as 10 adolescentes que seriam as primeiras residentes. Cada uma recebeu simbolicamente uma pequena chave prateada, representando não apenas o acesso à casa, mas a um novo futuro. Entre a plateia, alguns rostos eram particularmente significativos. Tiago, o ex-jardineiro, agora contratado para cuidar dos jardins da Casa Elisa; Carvalho, o investigador, que continuava trabalhando ocasionalmente para Eduardo, mas também oferecia aulas voluntárias de defesa pessoal para as meninas. E, surpreendentemente, Sofia, a amiga de juventude de Elisa que recebera a última carta antes de seu desaparecimento e que Vitória reencontrara durante o processo de recuperação de suas memórias. A grande ausente era Beatriz Fonseca, condenada a 18 anos de prisão por múltiplos crimes, cumprindo pena em regime fechado. Ela havia se recusado a qualquer tipo de pedido de perdão ou reconciliação. Seu império financeiro desmoronava gradualmente, com a saída massiva de investidores após o escândalo. Eduardo havia optado por não buscar vingança adicional contra a irmã, como explicara a Bianca. Ela já perdeu o que realmente importa, sua humanidade. Agora, nosso foco é reconstruir, não destruir. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados percorriam as instalações da Casa Elisa, Bianca encontrou um momento para se recolher no pequeno jardim interno, sentada em um banco sob uma jabuticabeira. Observava o movimento através das janelas. Vitória a encontrou ali, juntando-se silenciosamente à sua contemplação. "No que está pensando?" perguntou, após alguns minutos. Bianca sorriu, ponderada. "Em como a vida dá voltas. Há 1 ano, eu era apenas uma garçonete anônima, lutando para pagar as contas e cuidar da avó. Agora você é exatamente quem deveria ser", completou Vitória, segurando sua mão. Não importa o nome ou a conta bancária. Eduardo aproximou-se, trazendo consigo uma garota adolescente de aproximadamente 15 anos. Era Júlia, uma das novas moradoras, a mais quieta e reservada do grupo. "Bianca, Júlia quer mostrar algo a você", disse ele gentilmente, encorajando a adolescente. A menina, visivelmente nervosa, estendeu um pequeno livro de capa gasta. "Encontrei isso no quarto que me deram. Estava escondido atrás da estante." Bianca pegou o objeto, curiosa. Era um diário antigo, com as iniciais MF, gravadas na capa. Ao folheá-lo, encontrou a letra elegante e antiga de uma jovem que, aparentemente, havia morado naquela casa décadas atrás. "Esse casarão pertencia à família Fonseca nos anos 60, explicou Eduardo. "Foi a casa de infância de meu pai. Depois, passou por diversos proprietários até que o readquirimos para o projeto." Bianca continuou examinando o diário, intrigada. Até que uma fotografia velha escorregou de entre as páginas. A imagem mostrava uma jovem mulher segurando um bebê. No verso, uma anotação simples: "Marina e Rafael, 1965. Marina Fonseca", murmurou Eduardo, reconhecendo o nome. "Era minha tia. Faleceu jovem, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Meu pai raramente falava dela." Vitória pegou a foto, examinando-a atentamente. "Este bebê? Não seria você, Eduardo?" Ele balançou a cabeça. "Nasci em 1970. Esse bebê deve ser alguns anos mais velho." Um silêncio significativo caiu sobre o pequeno grupo. A possibilidade pairava no ar. Não dita, mas claramente percebida.
Havia outro membro da família Fonseca, um primo de Eduardo, filho de Marina, cujo paradeiro era desconhecido. Bianca folheou mais algumas páginas do diário, encontrando entradas que falavam de um amor proibido, um bebê que precisaria ser protegido da fúria de Alberto, o patriarca Fonseca, avô de Eduardo. Parece que temos outro mistério familiar para resolver, comentou, com um sorriso melancólico. Outra pessoa que pode ter sido separada de sua verdadeira origem. Eduardo concordou, pensativo. A descoberta reforçava sua certeza de que os segredos familiares dos Fonseca iam muito além do que Beatriz havia orquestrado. Investigaremos isso com calma, prometeu. Se houver outro membro da família perdido por aí, merece saber a verdade tanto quanto você mereceu. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Cida, acompanhada por 2 das novas moradoras, animadas para mostrar à vovó Cida seus quartos decorados. Venham ver, chamou uma delas radiante. Cada quarto tem uma cor diferente. A vida seguia seu curso, com novos capítulos se abrindo enquanto outros se encerravam. A cicatriz emocional deixada por 23 anos de separação nunca desapareceria completamente, mas havia sido transformada em algo produtivo, em uma missão que poderia ajudar outras vidas. Ao entardecer, quando os últimos convidados se retiraram, a família reuniu-se na varanda da casa. Elisa, Eduardo, Vitória, Bianca e Dona Cida observavam o pôr do sol, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos por um vínculo que transcendia o tempo e as circunstâncias. Sabe o que mais me impressiona? Disse Bianca, quebrando o silêncio contemplativo. Como algo tão terrível pôde resultar em algo tão bonito. Vitória sorriu, abraçando a filha. É o que fazemos com nossa história que importa, não o que fizeram conosco. E assim, enquanto o sol desaparecia no horizonte de São Paulo, a casa Elisa iluminava-se, janela por janela, como um farol de esperança. Um lugar onde histórias interrompidas poderiam recomeçar, onde segredos davam lugar à verdade, e onde o futuro, finalmente, podia ser escrito em páginas limpas. Na entrada, uma placa simples mas elegante anunciava: Casa Elisa, porque toda criança merece conhecer sua própria história.